Olá, amigos, tudo bem? Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar aqui e receber vocês nesta noite de quarta-feira. E estamos aqui porque, como todos sabem, hoje pela manhã, dia 27 de fevereiro, foi lançado o edital do concurso da Cefaz Bahia, ICMS do Estado da Bahia, para o cargo de auditor fiscal. E esse concurso, esse edital, ao ser lançado, já causou ali um certo alvoroço entre os alunos. Muita gente já estava esperando por esse edital, já era algo mais ou menos previsto, né? E, a despeito do que muita gente pensava, né, que esse ano novo, 2019, ia ser um ano fraco de concurso, nesse exato momento, ainda estamos aqui no finalzinho de fevereiro, já temos 4 editais na praça da área fiscal. Estou falando só da área fiscal. Temos o ISS de Curitiba, temos o ISS de Guarulhos, temos o ISS de Manaus e agora, com esse de hoje, temos o ICMS da Bahia. Eu sempre digo isso aos meus alunos, já repeti isso 1 milhão de vezes. Quem estuda para a área fiscal tem que estudar continuamente. Não pode ficar, e aí, será que o edital vai sair? Será que não sai? E ficar esperando pela saída do edital. Isso aí não funciona. Vocês sabem disso tanto quanto eu, né? Porque os concursos da área fiscal, sobretudo os dos fiscos estaduais e municipais, são concursos esporádicos. Às vezes demoram 10 anos entre uma edição e outra do concurso. Então, entre uma prova e outra. Então você tem que estar continuamente estudando para que, ao ser lançado o edital, você já esteja preparado para enfrentar aí 80%, 90% das matérias do concurso. Você já está ali dominando aquele núcleo de matérias comuns da área fiscal. E aí, até o dia do concurso, entre o edital e a prova, você vai se dedicar a fazer as revisões de reta final com aquelas matérias que você já domina e vai ter que estudar para aprender e se aprofundar o máximo possível nas legislações específicas, seja de ICMS ou seja de ISS, conforme o caso. É mais ou menos assim que funciona, tá? Porque se deixar para depois do edital, aí um abraço, realmente não há a menor possibilidade. Torna-se praticamente impossível começar a estudar para um concurso desse, pós-edital. Mas eu sei que não é o caso de vocês, né? Eu sei que não é o caso de vocês. Então vamos lá, vocês já provavelmente já dedicaram um certo tempo aí à leitura e ao estudo desse edital e já sabem mais do que eu, tanto quanto eu, que a banca responsável é a FCC, a Fundação Carlos Chagas. Sabem que o cargo é um só, auditor fiscal, mas que está dividido em 3 áreas de atuação. Então você não vai concorrer a todas as 60 vagas do edital, não. Você vai escolher uma das 3 áreas de atuação do auditor fiscal, sendo que uma delas é a área de controle interno, a segunda delas é TI, Tecnologia da Informação, e a terceira delas é a de administração tributária. Ou seja, a administração tributária é como se fosse o fiscal tributário propriamente dito. O primeiro, controle interno. O segundo, tecnologia da informação. E o terceiro é administração tributária. As vagas estão divididas assim: 24 vagas para a primeira área, a área de controle interno, 17 vagas para a área de TI e 19 vagas para a área de administração tributária. Tá? Professor, pode ser que futuramente, ao longo do prazo de validade do concurso, eles acabem chamando mais alguém, um número maior. Ninguém pode garantir que isso vai acontecer, mas sempre é possível, né? Sempre é possível. A princípio, ninguém vai pensando nisso, a gente vai pensando em fazer uma prova belíssima e ficar dentro das vagas. É isto que nos interessa. Pois bem, seja qual for a área de atuação que você escolha, qualquer uma das 3, haverá uma prova comum.
uma prova com 60 questões distribuídas entre 7 matérias, e todo mundo que vai fazer esse concurso, independentemente da área de atuação que você escolheu, todo mundo vai enfrentar essas questões da prova comum. Então aí temos 10 questões de português, temos 15 questões distribuídas entre direito constitucional e direito administrativo, tá? Provavelmente 8 de uma matéria, 7 da outra, né? Direito tributário com 15 questões, é a prova com mais, a matéria com mais questões dentro dessa prova comum. Temos contabilidade geral com 10 questões. Temos estatística com 7 questões e 3 questões para noções de igualdade racial e de gênero. Então, esta é a prova comum. Quer você escolha a área de controle interno, quer você escolha a área de TI ou a de administração tributária, você vai fazer esta prova. Então vamos lá, 30, 40, 50, 60 questões, tá certo? Vocês vejam que entre essas 7 matérias da prova comum, eu diria que a única que talvez você nunca tenha estudado seja a noções de igualdade racial e de gênero, né? E esta matéria implica 3 questões apenas na prova. As outras matérias, português, constitucional, administrativo, tributário, contabilidade geral e estatística, são matérias que fazem parte do núcleo comum das disciplinas da área fiscal. Todo mundo que estuda para a área fiscal já tem que ser doutor nessas matérias que estão aqui, essas primeiras que eu citei. Por quê? Porque elas são matérias repetidas em, pode-se dizer, todos os concursos da área fiscal, quer seja o fiscal federal da Receita, né? Quer sejam fiscos estaduais, quer sejam fiscos municipais, ok? Então aqui são disciplinas que você já provavelmente já estudou. Vou me deter um pouquinho aqui na matéria específica aqui de estatística, que está na prova comum. Todo mundo vai fazer essa prova de estatística, todo mundo vai ter que enfrentar estas 7 questões. Então, olhando para o programa de estatística dessa prova comum, você encontra tópicos da estatística descritiva, toda a estatística descritiva, aqueles conceitos iniciais, tá? A respeito da distribuição de frequência, tá? As frequências que podem aparecer numa tabela como esta, os gráficos estatísticos, aí vem o estudo das medidas de posição, média aritmética, moda, mediana, as duas modas, a moda de Kizuba, a moda de King, tá? A mediana. Então, você tem que conhecer bem essas medidas, como calculá-las, as suas propriedades, tá? A Fundação Carlos Chagas já provou isso, né, em suas provas passadas, gosta muito de cobrar questões teóricas também, não só questões numéricas, mas também questões teóricas a respeito das medidas de posição, tá? Misturando ali as propriedades de média, moda e mediana. Isso é muito comum e corriqueiro nos concursos da FCC. Logo depois vem as medidas de dispersão, aí vem, né, a amplitude total, vem desvio padrão, a variância, coeficiente de variação, a variância relativa. Então, tudo isso, todos estes são assuntos que estão presentes no curso básico ministrado por mim aqui no Olá Amigos. Você, muito provavelmente, que acompanha as aulas aqui nossas, você muito provavelmente já acompanhou este curso, o curso básico de estatística descritiva do Olá Amigos. Então, se você não fez ainda e faz tempo que não vê estatística, ou vamos lá, que você está começando agora, não viu ainda a disciplina da estatística, tá? É recomendado que você faça esse primeiro estudo, porque são 21 horas de aula. Em 21 horas de aula, você aprende tudo o que precisa saber a respeito da estatística descritiva, tá? É um curso com teoria bem explicadinha e questões
mas não tantas questões assim. Eu faço a teoria e explico, resolvo algumas questões para que você entenda aquele assunto que foi explicado. Você sai com a base muito bem formada deste curso. Aí logo depois você vai se dedicar aos cursos avançados de questões FCC, direcionados para a sua banca. Tá? Então, o caso de você fazer o curso básico de estatística descritiva é caso você realmente nunca tenha visto essa matéria. Mas se você já viu, tá? Aí você já vai ganhar tempo, tá? Já vai ganhar tempo. Além da estatística descritiva, nesse primeiro programa da matéria comum, da prova comum, né? As 3 áreas de atuação, vem também a estatística inferencial. Tá? O que é estatística inferencial, professor? É aquela que muitos alunos chamam de estatística avançada. São assuntos que vêm depois da estatística descritiva. O pessoal chama muito a descritiva de estatística básica, a inferencial de estatística avançada. Então, na estatística inferencial, você vai aprender ali aquelas distribuições de probabilidade, distribuição binomial, distribuição de Poisson, distribuição normal, tá? Distribuição Q-quadrado, são as principais, as mais cobradas em prova. Aí você vai estudar intervalos de confiança para média, para proporções. Você vai estudar teste de hipóteses para média, teste de hipóteses para proporções. Vai estudar a regressão linear, vai estudar a correlação. Então são esses os principais assuntos, os assuntos que normalmente se transformam em questões de prova na banca FCC, ok? Professor, são 7 questões, vejam, são 7 questões ali de estatística nessa prova básica, nessa prova comum. Será que eles vão fazer uma divisão assim, mais ou menos equitativa das questões entre a estatística descritiva e a estatística inferencial? Olha, meus amigos, falando bem sinceramente, nós não podemos garantir isto, tá? Por que não podemos garantir, professor? Porque já houve prova em que a FCC dividiu meio a meio, uma prova de 10 questões. Ela fez bonitinho, 5 questões de estatística descritiva, 5 de diferencial. Mas também já houve outra situação em que a divisão não foi equitativa. De 10 questões, apareceram 3 de descritiva e 7 de inferencial. Então, você não pode se confiar só na estatística descritiva para fazer essa prova. Eu imagino que dessas 7 questões, tá? O mais equitativo que ela vai conseguir fazer é colocar 3 questões de estatística descritiva, 3 de descritiva, 4 da inferencial. É o que eu mais ou menos espero que aconteça. Mas há sim uma possibilidade de você encontrar 2 questões de descritiva e 5 de inferencial. Aparecendo mais questões de estatística inferencial, há uma chance absurda de uma das questões tratar da distribuição binomial, da distribuição de probabilidade binomial, uma questão tratar da distribuição de Poisson e uma questão tratar da distribuição normal, tá? Porque isso já é algo, não direi corriqueiro, mas que já se repetiu nos últimos concursos e vem se repetindo com certa frequência. Então veja, grave bem isso, distribuição binomial é uma questão, distribuição de Poisson é outra, provável, tá? Garantido, ninguém pode garantir, mas muito provável, e uma questão para distribuição normal, tá? Se não vierem as 3, pelo menos 2, é quase certo que você vai encontrar, tá? E aí, outros assuntos que a FCC não perdoa na prova de estatística inferencial é aquele assunto do intervalo de confiança. Olha, é muito difícil você encontrar uma prova FCC de estatística com estatística inferencial no programa em que não esteja lá presente pelo menos uma questão de intervalo de confiança. Este assunto se desdobra em 2, porque pode a banca cobrar
uma questão com intervalo de confiança para média, pode ela cobrar uma questão de intervalo de confiança para proporções. Tá? Já houve prova em que vieram as duas questões, professor, dos dois assuntos? Já. É menos comum, mas já houve, tá certo? Temos que conhecer bem direitinho. Trata-se de um assunto fácil, não é nenhum bicho de 7 cabeças, realmente não é, tá? De resto, a FCC gosta também, né, de cobrar a questãozinha de teste de hipóteses e, mais uma vez, vem esta subdivisão. Pode ser cobrado uma questão de teste de hipóteses para média aritmética, pode ser cobrado uma questão de teste de hipóteses para proporções. Tudo isso você vai encontrar, tá, nos cursos nossos que estamos oferecendo. Eu já vou me antecipar aqui para dizer a vocês o seguinte. Vejam que eu ainda estou falando da matéria de estatística que aparece na prova comum, as 3 áreas de atuação. Seja a área que você escolher, se você for fazer o concurso do Fiscal da Bahia, você vai encontrar essas 7 questões de estatística das quais estou falando aqui nesse momento, ok? Ótimo, aí passamos para as áreas específicas de atuação. Se você escolher a área de atuação controle interno, tá? Que são 24 vagas, aí entre as matérias específicas, lá está a matemática financeira com 5 questões. Tá? Se você pegar esse programa de matemática financeira da FCC, você vai ver que está assim totalmente dentro da normalidade. Seguiu direitinho, passo a passo, os programas mais tradicionais de matemática financeira, não inventou nada de extraordinário, começa no juros simples, vem o desconto simples, equivalência simples, passa para os juros compostos, desconto composto, equivalência composta, vem as rendas certas, vem os sistemas de amortização, fluxo de caixa, taxa interna de retorno. Ou seja, é só você fazer o dever de casa bonitinho, tá? Professor, faz muito tempo que eu não vejo a matemática financeira, tá? Tô meio enferrujado. Eu posso fazer o curso básico? Pode, você pode fazer o curso básico. Olha que coincidência. O curso básico de estatística descritiva tem 21 horas de duração. E o curso básico de matemática financeira também tem 21 horas de duração. Nessas 21 horas você passeia pelo programa todo da matemática financeira. Não fica nada de fora do que está nesse programa cobrado aqui pela Fundação Carlos Chagas. É tal e qual ipsiliteris, tá? Agora, eu tenho que chamar a atenção de vocês. Quando vai para a hora da prova, a Fundação Carlos Chagas capricha nas questões de matemática financeira. De todas essas bancas que elaboram concurso de área fiscal, eu não hesito em dizer que a Fundação Carlos Chagas é que cria as questões mais caprichadas de matemática financeira. Caprichadas em que sentido, professor? Exigentes. São questões que exigem um conhecimento teórico bem dominado por você e, além disso, exigem que você tenha treinado bastante com as questões. Por quê, professor? Porque, no mais das vezes, são questões demoradas. Você não consegue fazer assim em 2 minutinhos, não. Embora quase sempre o nosso tempo médio por questão na prova seja aí de 2 a 3 minutos. Então tem que estar bem treinado para você se sair bem nessas 5 questões de matemática financeira. Tá? De matemática financeira, o que é que eles cobram mais, professor? Aí varia, porque a matemática financeira, como você já sabe, tem o sistema, o regime simples e tem o regime composto. E, em geral, eles exploram mais o regime composto que o simples. Não quer dizer que não possa cair alguma questão no regime simples. O que a Carlos Chagas faz? Mescla, coloca na mesma questão 2 operações de juros, por exemplo, uma no regime simples, outra no composto. E vem uma terceira informação para relacionar os resultados. É muito corriqueiro esse tipo de questão na FCC. Enfim, se você vai fazer esta prova escolhendo a área de atuação, controle interno, administração financeira, de finanças e controle interno, você vai enfrentar essas 5 questões de matemática financeira
e eu nem preciso falar isso, tá? Pelo amor de Deus, não pense que eu estou falando isso para vender aula, não, tá? É porque é a pura verdade e vocês têm consciência disso tanto quanto eu. Estou só lembrando. Cada pontinho nessa prova faz diferença. Você imagina aí, né? Todo mundo aí vem estudando. A turma que vem estudando para o concurso da Receita Federal, depois do último. Quando foi o último? Foi em 2014. Então tem gente que começou a estudar logo depois daquela prova e tem gente que já vinha estudando até antes daquela prova. Aí houve 2015, 2016, 2017, 2018. Nós já estamos aqui para 5 anos depois da última prova da Receita Federal. E o pessoal que vem estudando para o concurso da Receita está pensando assim, eu não sei quando é que vem o próximo concurso da Receita. Pode vir agora, pode demorar um pouco. Eu vou aproveitar as oportunidades da área fiscal que começam a sair agora. Então vem o pessoal já com uma bagagem de estudo grande. Concordam comigo? Vocês estão seguindo o raciocínio? Então esse pessoal vem, né? Não estou querendo falar isso para assustar ninguém, não. É uma realidade. Tá? Então esta prova vai ter uma ênfase nacional. Vem gente do país inteiro fazer esse concurso. Não tenha dúvida nenhuma disso. Estou falando isso para você se conscientizar do seguinte, eu tenho que valorizar cada ponto desta prova. Ah, aquela matériazinha ali que apareceu na prova comum, noções de igualdade racial e de gênero, besteira, só 3 questões, não vou nem ler. E se você perder essas 3 questões? Não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Pode ser que sem estudar você acerte as 3, mas pode ser que não, você vai correr o risco. São 3 pontos. Olha, eu sou meio neurótico com esse negócio e vou explicar o porquê disso. Porque eu fiz concurso da Receita 5 vezes. 2 vezes para analista tributário, que na época chamava técnico do Tesouro Nacional, 3 vezes para auditor fiscal da Receita, que na época chamava AFTN, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Pois bem, né? Em 2 dessas ocasiões, eu fiquei de fora das vagas por 1 ponto. Em 2 ocasiões, eu fiquei de fora das vagas por 1 ponto só, tá? Isso aconteceu em 1997, 22 anos atrás, não é isso? Fiquei de fora por 1 ponto na prova do analista tributário. Aí no ano seguinte eu fui aprovado. E em 2001, eu deixei de entrar no fiscal da Receita 2001 por uma questão, por 1 ponto. E aí no próximo concurso, 2002, eu fui aprovado, graças a Deus. Mas é tão desagradável. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu não desejo isso para ninguém. Tá? Olhar para a sua nota, ver a nota do último classificado dentro das vagas, olhar para a sua e ter 1 pontinho só de diferença, é um negócio chato, é desagradável. Então, você já sabe desde agora, não vai dizer que foi por falta de aviso, tá? Você sabe desde agora que deve valorizar cada ponto desta prova. Deve valorizar, tá? Mas, professor, eu estou vendo aqui que não vai dar tempo. Aí, neste caso, se você acha que nem fazendo um planejamento bem organizado não vai ter tempo suficiente, para ver tudo, aí você faz as suas escolhas usando o seu bom senso. Mas se você achar que tem condições de passar uma vista em tudo, tá? É por isso que eu estou dizendo, ó, você hoje, ao sair esse edital, você já teria que estar preparado para praticamente todas as matérias desse concurso. Praticamente todas. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa. A segunda área específica, a segunda área de atuação é TI, Tecnologia da Informação. Tecnologia da Informação. Aí esta área de atuação, de fato, eu penso, pelo menos eu penso, é a minha visão da coisa, que é mais voltada para a turma que já tem uma formação específica mesmo na área de informática. Por quê, professor? Porque são 35 questões de informática nessa prova específica. E aí eu não imagino que venha uma prova assim, perguntando botão do Word, do Excel, do PowerPoint. Vem um negócio assim, mais denso, um conhecimento que vai ser mais próprio de quem fez uma faculdade nessa área. É a minha opinião, não estou querendo fazer
ninguém desistir das suas próprias ideias não, ok? Mas mesmo quem vai fazer essa prova de TI, na área de TI, né, lá ela vai encontrar 5 questões mesclando matemática e raciocínio lógico. Que matemática é essa que apareceu aqui para essa área de atuação? Temos aí a matemática básica com assuntos próprios da matemática básica, operações com números inteiros, né, decimais. Aí vem aquela parte de porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 composta, divisão em partes proporcionais, grandezas, né? Aí entra um pouquinho na matemática do ensino médio, tem um pouquinho aí de equações, funções, equações do primeiro e do segundo grau. Aí, perdido lá no meio desse programa, aparecem 4 tópicos próprios da matemática financeira: juros simples, juros compostos, desconto simples e desconto composto. Já houve aluno me perguntando ao longo do dia de hoje: professor, para essa prova de TI, pode cair uma questão de sistemas de amortização? A rigor, no pé da letra, não pode. Tá? Por quê? Porque os tópicos de matemática financeira que estão presentes nesse programa de matemática que a turma de TI vai enfrentar são apenas 4: juros simples, juros compostos, desconto simples e desconto composto. Muito embora você se utilize de operações de juros compostos quando vai resolver uma questão, por exemplo, de sistema francês de amortização, esse assunto, sistemas de amortização, não está especificado expressamente no edital. Então não deve cair, não se espera que isso aconteça, e se vier a acontecer, a gente vai brigar para anular uma questão como essa, ok? E no tocante ao raciocínio lógico, professor, né? No tocante ao raciocínio lógico, a FCC repetiu aquele edital que costumeiramente repete, sem nada de extraordinário. Então você deve esperar aquelas questõezinhas tradicionais, né, de estruturas lógicas, de equivalência lógica, de negação de proposições compostas, questões de associação lógica, diagramas lógicos, verdades e mentiras, tudo isso que tradicionalmente é cobrado nas provas de raciocínio lógico, ok? Pois bem, finalmente passando aqui para a última área de atuação, nesta última área de atuação, você vai enfrentar a área de administração tributária, vai enfrentar questões de informática, auditoria, tá? Legislação tributária, com 25 questões, a matéria mais relevante aqui da prova específica desta área de atuação, e vai encontrar 15 questões de exatas, 15, sendo 10 para matemática e raciocínio lógico. Esse programa de matemática e raciocínio lógico, que veio para a área de atuação administração tributária, repetiu o mesmo programa da área de tecnologia da informação. Ou seja, tudo que eu falei se aplica aqui. A matemática básica, alguns tópicos de matemática do ensino médio, aqueles 4 assuntos da matemática financeira, juros simples e compostos, desconto simples, desconto composto. Tá? Que mais? Matemática. O raciocínio lógico propriamente dito, aquele que normalmente é cobrado pela Fundação Carlos Chagas e pelas outras bancas. Tá? E são 10 questões aí para matemática e raciocínio lógico e 5 questões que a banca chamou de estatística aplicada. O pessoal já está meio confuso. Professor, estatística vai cair 2 vezes para quem escolher a área de atuação administração tributária? É isto? Sim, é exatamente isto. Então, são 7 questões na prova comum para todo mundo, tá? 7 questões de estatística e mais 5 questões. Então, são 7 com 5, 12. 5 questões na prova específica. Na prova específica, ele chamou estatística aplicada. O que é que muda, professor? Comparando os 2 programas, não muda nada. Tá? Então, dentro dessas questões específicas, você encontra os tópicos da estatística descritiva e encontra os tópicos da estatística inferencial. O que houve de diferente foi que
a Fundação Carlos Chagas, ela foi mais concisa, né, ao colocar o programa de estatística aplicada na prova específica para a área 3, administração tributária. Ela não se estendeu muito, colocando vários tópicos, especificando, desmembrando os assuntos. Não, ela falou de uma forma mais sucinta. Mas no frigir dos ovos, se você se prepara para a prova comum, da área comum, você está por tabela também se preparando para essas questões, as 5 questões da área de administração tributária. Então, para facilitar a vida de vocês, nossos alunos, o que foi que o Olá Amigos fez? Colocamos no ar 3 cursos preparatórios, tá? Cefaz Bahia, área de controle interno. Cefaz Bahia, área de tecnologia da informação. Cefaz Bahia, área de administração tributária, ok? E esses 3 cursos, obviamente, você entende que são aulas minhas referentes às disciplinas exatas, ok? As disciplinas exatas próprias de cada uma das 3 áreas de atuação. Para você não ficar confuso, você já analisa o edital, vou escolher esta área bem aqui de atuação. Então você já vem aqui no Olá Amigos, já se matricula exatamente no curso direcionado para a área que você escolheu. E aí vai estar tudo lá, professor? Sim, são cursos avançados de resolução de questões FCC, só questões da Fundação Carlos Chagas, ok? Contemplando o programa específico para a área que você escolheu. Então, meus amigos, a prova está prevista para o dia 26 de maio. Como hoje é dia 27 de fevereiro, arredondando, nós temos 3 meses até o dia da prova. 3 meses. Tá certo? 90 dias, 13 semanas, ou seja, é um tempo que você tem para organizar o seu planejamento de estudos. Quais são as matérias que eu já domino, que eu já vi, que já estudei, cansei de estudar? Português já, né? Direito tributário, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, auditoria, essas aqui eu já vi. Então o que eu vou fazer com essas matérias? Eu vou criar um ciclo de estudos para ficar resolvendo questões. Questões de qual banca? Da Carlos Chagas. Devo misturar as bancas, professor? Não, você deve focar exatamente nas questões da banca que você vai enfrentar, ok? Faça assim, estude de maneira a mais focada possível. E as matérias exatas? Aí você estuda comigo, resolve as questões, trabalha junto comigo. O que é indicado quando você for começar a fazer as nossas videoaulas? O indicado é que você imprima a lista das questões que vamos trabalhar, né? Aí você pega a questão, resolve sozinho em casa, resolve sozinho primeiro. Aí terminou de resolver? Aí você dá o play lá no vídeo, acompanha. Você pode até, se você quiser, né? Óbvio, você pode acelerar a velocidade do vídeo para ir um pouquinho mais rápido, porque você já resolveu a questão, só para conferir se você resolveu da forma correta. Vai escutando ali alguma dica minha, porque vocês sabem que quando eu estou resolvendo uma questão, eu estou sempre falando, né, de uma propriedade, falando de uma informação importante sobre aquele assunto. Você acaba fazendo uma revisão teórica também, porque é esse meu estilo de dar aula e vocês certamente já sabem disso, tá? E aí vocês fazem assim, porque vocês vão treinando e treinando velocidade, inclusive. Tá? A área fiscal é uma área exigente. Por quê? Porque além de ter conhecimento, você tem que ter velocidade. Conhecimento e velocidade juntos. Só conhecimento não te dá a vaga. Só velocidade também não. Os dois juntos, sim. E o que é que faz você ganhar velocidade? O que faz você ganhar velocidade é treinar e resolver o máximo de questões. E é por isso que você é meu convidado, minha convidada, para matricular-se de imediato e começar a trabalhar essas questões junto comigo, ok? A Fundação Carlos Chagas, tá? Não passa a cabeça na mão de ninguém. Já se foi o tempo, gente, lá no milênio passado, quando eu comecei a me preparar para concurso, que a gente tirava onda e fazia piada e chamava a Fundação Carlos Chagas, FCC, de Fundação Copiar Colar.
Por quê? Porque, por exemplo, nas provas de direito, vinha a letra da lei bem bonitinho, ele copiava, colava, mudava uma palavra por outra. Se você tivesse memória fotográfica, você gabaritava a prova tranquilamente. Mas isto é algo muito distante da realidade atual, muito distante mesmo. A Carlos Chagas, com o passar dos anos, com o passar das décadas, tá? Ela veio numa crescente, né, na forma de elaborar as suas provas, e isso não vale só para as disciplinas exatas, não. Vale para a língua portuguesa, vale para a contabilidade, vale para as matérias jurídicas, tá? Então, a banca foi se aperfeiçoando e foi aumentando gradativamente o nível de exigência das suas questões até chegar ao dia de hoje, tá? E eu afirmo que, a meu ver, a Banca Fundação Carlos Chagas hoje elabora as provas, né, mais exigentes do mercado, tá? Isso é uma realidade. Eu não estou falando isso, repito, para assustar ninguém. É para que você já saiba, né, o que você vai encontrar pela frente. E sabendo disso, você se dedique ao máximo nesses 3 meses aí até o dia da prova à resolução de questões, tá? Mas quando eu falo resolver questões, eu não estou falando de dezenas, não estou falando de centenas, não, estou falando de milhares. Resolva o máximo de questões que você puder, porque isso agiliza, né, tanto o seu raciocínio quanto a sua velocidade de resolução. Ok, meus amigos? Eu acho que não é o caso de me estender mais do que já o fiz. O recado ficou, né, dado, vocês já estão conscientes de que, né, precisam fazer o seu dever de casa bem feito. Tem o carnaval aí se aproximando, né? Ah, professor, eu vou pular o carnaval. É por sua conta e risco, é você que sabe, né? Eu não sou pai aqui de ninguém, né? Sou pai só da Maria Clara e da Ana Carolina, mas elas não estão nos concursos ainda, só tem 13 anos e 12 anos, então, você que já é adulto, né, sabe aí do que você precisa fazer, tá certo? Então, faça a sua parte, contem com o Olá Amigos, contem conosco, tá certo? E estamos aqui para ajudar em tudo que for possível, em tudo que tiver ao nosso alcance, porque esse trabalho aqui nós fazemos com um único propósito, o propósito de ver vocês realizando, tá, o sonho da aprovação. Esse sonho que um dia foi meu e com muito esforço e com a graça de Deus eu realizei, eu quero que vocês consigam e sei que vocês vão conseguir. Tá joia, meus amigos? Muito obrigado aí pela paciência, obrigado pela companhia, um forte abraço a todos e fiquem com Deus.